Mais uma vez, paz de Cristo, Deus abençoe sua vida. Você que tem acompanhado aí todas as lições desse primeiro trimestre de 2019, obrigado pelo seu carinho, Deus te abençoe. E hoje chegamos à lição de número 10. Vamos dar início agora às lições que falam sobre o Evangelho segundo escreveu João. Se em Mateus nós vimos Jesus ser apresentado como rei, Marcos foi apresentado como servo de Deus, né, o autêntico e exemplar servo de Deus. Lucas, nós vimos Jesus como filho do homem. Em João, agora, nós temos a extraordinária revelação de Jesus, o Filho de Deus. O nosso textuário é muito conhecido, um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma revelação extraordinária. Há quem diga que esse texto de João 3,16 seria um resumo extraordinário aí de todo o intuito da Bíblia, né? De todo o assunto bíblico, do Gênesis ao Apocalipse, resume-se perfeitamente em João 3,16. É Deus enviando o seu Filho para salvar a humanidade, todos aqueles que creem, tem acesso a essa salvação que só vem por meio de Jesus Cristo. Antes de nós falarmos sobre essa revelação de Jesus como Filho de Deus, é bom lembrarmos sobre o autor do Evangelho, João. O que eu particularmente gosto muito sobre a pessoa de João, o discípulo amado, o apóstolo do amor, é que João teve um privilégio que os outros evangelistas não tiveram. João, ele teve experiências com o Cristo nas suas três fases. João, ele tanto viu, caminhou ao lado do Verbo encarnado, do Cristo encarnado. João depois teve o privilégio de ver Cristo ressurreto, é o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, aquele que aparece para os discípulos lá em João capítulo 20, capítulo 21, e depois João tem o privilégio de, na revelação do Apocalipse, na ilha de Patmos, ver o Cristo glorificado, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, cabelos como a mais branca lã. Então João teve o privilégio que os outros evangelistas não tiveram. Ele viu Cristo nas suas três fases. Ele viu o Cristo encarnado, ele viu o Cristo ressurreto e ele viu o Cristo glorificado. Por que João faz questão de nos apresentar Jesus como Filho de Deus ou como Deus? É o que nós vamos enxergar daqui para frente. O Evangelho de João não tem como dar uma data precisa de quando ele foi escrito, mas o que tudo indica foi entre os anos 70 e 90 do primeiro século ali, depois de Cristo, entre 70 e 90. E nesse período que João escreve o Evangelho, os outros evangelhos já estavam circulando pelas igrejas. Então Mateus, Marcos e Lucas, o povo já conhecia. E agora vem João trazendo o quarto evangelho. E, ao que tudo indica, João escreveu em Éfeso, na região da Ásia Menor, e apesar de não ter como dar uma data precisa, o que eu falei, nem um local preciso, seria mais ou menos isso, por volta do ano 70 e 90 depois de Cristo, na região da Ásia Menor, aonde João conclui os seus dias, quando ele morre como um ancião. E por que João faz questão de nos mostrar Jesus como Verbo, como Filho de Deus, tomando forma? Porque naquele tempo circulava a seita, né, que trazia tantas heresias, o gnosticismo, e entre a filosofia do gnosticismo, entre os ensinamentos do gnosticismo, eles acreditavam que vários seres angelicais haviam criado a terra e que Jesus seria mais um desses seres. Aí João vem trazendo um ensinamento teológico, João vem refutando essa heresia, mostrando que Jesus é Filho de Deus e que Jesus também é Deus. Por isso que no início do seu evangelho, ele diz, no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. João faz questão de afirmar que Jesus é Deus. Ele não é apenas parte da criação, ele é o autor da criação. É o que nós veremos um pouco mais daqui por diante. Existem algumas singularidades no evangelho que João escreveu. Por exemplo, muitos dos milagres que João relatou, só ele relatou e ninguém mais. Por exemplo, as bodas de Caná, a cura do filho do oficial do rei, o paralítico do tanque de Betesda, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, são coisas exclusivas do Evangelho de João. Outra singularidade no Evangelho de João
é que, enquanto os outros evangelistas fazem questão de mostrar Jesus pregando para as multidões, João mostra mais Jesus pregando para pessoas, com a mulher samaritana, Nicodemos, são encontros pessoais e particulares. Jesus falando com os discípulos mais em particular, é uma característica mostrando a relação, a interação do Filho de Deus com o povo, com os seus seguidores, mas de uma maneira mais íntima, mais restrita. É uma característica do Evangelho de João. No capítulo 1 do Evangelho de João, como eu disse aqui, João começa dizendo, no princípio era o verbo. E é diferente dos outros evangelistas. Como nós vimos aqui nas lições anteriores, Mateus, quando vai falar da origem de Jesus, da genealogia, Mateus recua a genealogia de Jesus até Davi, até Abraão. Marcos não traz genealogia nenhuma porque está apresentando Jesus como servo. Aí Lucas retorna na genealogia de Jesus até Adão, para mostrar a humanidade de Jesus. João não. João não fala de parentes sanguíneos, não fala de genealogia. João mostra a origem divina. Ele mostra que Cristo é Deus. Ele não faz questão de mostrar laços sanguíneos, não. Ele está dizendo o seguinte, ó, ele é o verbo, ele é a palavra que se fez carne. É a maior, mais bela e mais profunda origem de Jesus, o céu, a eternidade. Isso é o que João nos traz logo na introdução do seu evangelho. O primeiro tópico do nosso primeiro ponto aqui da lição, antes da encarnação. João traz uma revelação sobre Jesus antes da encarnação. Ele escreve, capítulo 1, verso 1 e 2. Permita-me ler. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí João escreve, e ele estava no princípio com Deus. Quais as verdades que nós extraímos daqui sobre o verbo, sobre Jesus antes da encarnação? Quando ele nos diz que no princípio era o verbo, ele está nos mostrando que Jesus não teve começo. Esse princípio aqui é um tempo de eternidade que a nossa mente não alcança. Ele não teve princípio, ele estava no princípio, ele é o princípio, ok? Então isso mostra que Jesus, antes da criação, antes do haja, antes de existir mundo, antes de existir o ser humano, Jesus é pré-existente, entendeu? Então ele vem antes da criação, no princípio. Esse princípio aqui, só reafirmando, é um tempo de eternidade que a nossa mente não consegue alcançar, só pela fé para poder crer. Isso também nos revela, nesse texto de João, capítulo 1, verso 1 e verso 2, que existe uma personalidade diferente entre o Pai e o Filho, porque João escreve o quê? Que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e era Deus. Estar com Deus e ser Deus. Isso mostra que o Pai e o Filho têm personalidades distintas na eternidade, né? É o Deus triuno, mas o Pai e o Filho, há uma distinção entre eles. Isso também nos ensina que a divindade não teve princípio, como eu acabei de dizer. É só olhar para o texto, que embora Jesus tenha nascido em Belém da Judéia, ele já é pré-existente, porque ele está presente lá no princípio, antes da criação. E na criação, nós também vemos em João mostrando o verbo, o Filho de Deus, na criação. Verso 3 do capítulo 1, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Cristo não é parte da criação, ele é o Deus Criador. João traz essa revelação combatendo o gnosticismo, ok? Jesus, ele não é parte da criação, ele é o Deus Criador, estava presente na criação e existe antes da criação. E João também nos traz a revelação de que esse Deus pré-existente, esse Deus eterno, ele habitou entre nós. E o verbo se fez carne, verso 14 de João 1, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Ou seja, esse Deus eterno veio, habitou entre nós. Isso aqui também é muito importante pontuar. Quando João usa a palavra que o Eterno habitou entre nós, que o Filho de Deus habitou entre nós, a palavra que ele usa aqui no grego significa literalmente tabernacular. Montar um tabernáculo, montar uma tenda. Isso aqui faz um contraste com o Antigo Testamento. Se você olhar para os textos do Antigo Testamento, Êxodo 25, Números 12, você vai descobrir, você vai entender, você vai se lembrar que no Antigo Testamento havia uma tenda onde o povo de Israel ia a essa tenda para se encontrar com Deus. Aí no Novo Testamento, João diz, não, o verbo habitou entre nós, ele tabernaculou. Se no Antigo Testamento os homens iam até o tabernáculo para se relacionar com Deus, no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, é o tabernáculo de Deus, é o Cristo que vem
se relacionar conosco. Isso é motivo para glorificar a Deus, porque mostra essa interação do verbo, do Criador com a criatura. O segundo tópico da nossa lição de número 10 fala sobre o verbo de Deus como cordeiro. Por quê? Porque João capítulo 1, verso 29, João Batista olha para Jesus e diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aqui é uma revelação extraordinária. Então João está apresentando Jesus como verbo, mas também como cordeiro de Deus. Que importância tem essa revelação de Jesus como cordeiro? É porque no Antigo Testamento, todo mundo sabe, o povo de Israel sacrificava os seus cordeiros para que tivesse perdão dos seus pecados. E João então nos apresenta Jesus como cordeiro que veio para nos substituir. E vale a pena lembrar também o episódio de Abraão e seu filho Isaque, Gênesis capítulo 22, lembrando que Abraão vem antes da lei. Então nós temos o cordeiro na lei, temos o cordeiro antes da lei, temos o cordeiro depois da lei, que é Jesus. Abraão ainda não tinha lei, Moisés nem tinha nascido, e Abraão está subindo Moriá com seu filho, e quando ele vai sacrificar o filho, obedecendo a Deus, aparece então um animal para ser sacrificado no lugar de Isaque. E quando Isaque perguntou lá no pé do monte: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro? E Abraão, pela fé, diz: Deus proverá para si o cordeiro. Ali já é uma tipologia do Cristo, que veio na cruz do Calvário. E assim como aquele animal morreu no lugar de Isaque antes da lei, o nosso Cristo veio, nos substituiu. Nós merecemos a morte, mas o Cordeiro de Deus veio e morreu no nosso lugar. Além dele nos substituir, o Cordeiro também nos justificou. É uma aliança mais forte, é uma revelação mais forte do que no Antigo Testamento. Se você olhar para Levítico capítulo 4, verso 32, Números capítulo 6, verso 14, os cordeiros eram sacrificados para perdão de pecados. Jesus não veio só perdoar o nosso pecado, ele veio nos justificar, veio apagar os nossos pecados. Justificação é diferente de perdão. Alguém pode ser perdoado, mas ser lembrado constantemente do erro que cometeu. Então o homem nos perdoa, mas fica lembrando. Deus nos justifica. Além de nos perdoar, ele deleta, ele rasga. A cédula que nos era contrária foi rasgada. Nós somos justificados por Cristo Jesus. E é só você olhar para o texto de Atos, capítulo 13, verso 39, e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele, ou seja, por Cristo, é justificado todo aquele que crê. Ou seja, na lei de Moisés, o cordeiro, a morte do cordeiro não justificava, mas a morte do cordeiro Jesus nos justificou, apagou o nosso passado de pecado que nos distanciava de Deus. Eu não sei quanto a você, mas quando eu falo dessas revelações, a minha vontade é de exaltar e glorificar muito a Deus pela grandiosidade da revelação que é o Cristo como cordeiro no Evangelho de João. Terceiro tópico, o terceiro ponto da nossa lição de número 10 é o verbo de Deus como nosso amigo. E eu, particularmente também, como comentarista da lição, eu acho essa revelação extraordinária no Evangelho de João. Porque João mostra Jesus como verbo, o Filho de Deus como verbo, mostra o Filho de Deus como cordeiro, mas também mostra o Filho de Deus como nosso amigo. Se você olhar para o capítulo 15 do Evangelho de João, você verá essa revelação. João capítulo 15, verso 15, João relatando um encontro particular de Jesus com os discípulos, Jesus diz: não vos chamarei servos, tenho-vos chamado de amigos. Ou seja, mudou o nível de revelação e de relação entre o Criador e a sua criação, nós. Ou seja, ele veio para ter um relacionamento íntimo conosco, e João mostra essa intimidade. É Jesus conversando no particular, é João reclinando no seu peito, é o Filho de Deus como nosso amigo. E o que é extraordinário, João capítulo 15, verso 13, olha o que Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele está falando de si mesmo, ele está dizendo: eu sou o verdadeiro amigo que dou a minha vida por vocês. Que revelação extraordinária. Eu tenho certeza que essa lição será algo extraordinário para ser aplicado na sua vida, na sua igreja, na sua família. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Até a próxima lição, permitindo Deus.